Estamos iniciando mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos queridos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós vamos falar sobre o assunto, o tema, a importância do planejamento financeiro no lar. Este é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus pela oportunidade de que estamos mais uma vez para tratarmos de assuntos que são relevantes para a família, para o casal. Nós escolhemos hoje um tema muito importante sobre a importância do planejamento financeiro no lar. É o nosso assunto do programa de hoje. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica no livro de Mateus, aliás, no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, bem conhecido, que diz assim a palavra de Deus. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos que a virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar, não pôde concluir o seu projeto. Muito bem. A importância do planejamento financeiro no lar. O versículo que nós lemos, ele fala exatamente desse cuidado. Que quando nós vamos fazer qualquer projeto, elaborarmos qualquer projeto, construção, nós precisamos fazer um planejamento. Nos sentarmos e fazermos os cálculos que vão ser necessários para aquela construção, para aquele investimento. Né? Planejamento financeiro familiar. Esta palavra planejamento, ela vem lá do latim, de planos, e isso significa liso, e que em nosso português deu origem também à palavra chão, o que leva a pensar que para se estar, veja bem, com os pés no chão, é preciso exatamente planejar e fazer projetos. Planejamento, né? Ou seja, não adianta você atirar no escuro. Se você tem tudo planejado, veja bem, a coisa muitas vezes já se torna difícil, né? Imagine sem fazer nenhum planejamento. Um homem sem projetos pessoais, eu diria que é alguém que já se rendeu à rotina do dia a dia e que perdeu já até a coragem de viver. Veja bem, para que você tenha uma vida financeira equilibrada, 4 coisas se tornam básicas para que você tenha uma vida financeira equilibrada. A primeira coisa, você precisa saber para onde vai todo o dinheiro que você ganha. Você precisa saber para onde é que esse dinheiro vai. Depois, você precisa saber para onde deveria ir esse dinheiro. Se realmente ele foi para o local, para o ideal, né?
E depois você precisa certificar-se de que ele vai para onde ele deveria ir. Então, isso é básico para qualquer planejamento financeiro equilibrado. Não resta a menor dúvida de que a área financeira, meus amados, é uma das mais complicadas na vida familiar. Parece até dizer, não, mas é o sexo, não, é a vida financeira, né? Você ter uma ideia, boa parte dos conflitos entre casais surge por uma visão ou por um posicionamento inadequado exatamente sobre a vida financeira do lar. Nós sabemos, nós somos bem conscientes disto, que nós vivemos numa sociedade consumista, em que nós somos pressionados a nos equipararmos exatamente a um padrão de vida que, na maioria das vezes, nós não temos condições de acompanharmos. Mas muitas vezes você, por falta de orientação, de planejamento, você é forçado, você é levado a entrar por esse posicionamento. E veja bem, o conceito de felicidade para muitas pessoas está exatamente alinhado à possibilidade de se comprar ou não determinadas coisas. E quando frustradas em seus intentos, nesses desejos, manifestam toda a sua ira sobre aqueles que julgam culpado por isso. E isso tem trazido sérios problemas a muitos casais, a muitas famílias. Veja bem, eu teria que fazer algumas perguntas a você. Por exemplo, quantas vezes você já parou para pensar sobre sua vida financeira neste ano que está se iniciando? Quantas vezes você já parou para pensar sobre a sua vida financeira? Como é que está? O que vamos fazer? O que a gente tem, né? Outra pergunta eu faria a você. A maioria das suas atitudes relacionadas ao dinheiro, elas são tomadas depois de você pensar a respeito dessas decisões, ou as suas decisões são tomadas sem pensar e sem analisar a respeito desse ponto? É uma pergunta. Quais são as suas atitudes relacionadas ao seu dinheiro, né? Outra pergunta. Qual é a relação que você possui com o dinheiro que você ganha? Você governa o seu dinheiro ou o seu dinheiro governa a sua vida? Você responde essa pergunta, né? Outra pergunta ainda. Como você trata o seu dinheiro? Você é senhor dele e coloca ele para trabalhar para você? Ou ele é seu senhor e você é escravo dele? E ainda, o resultado obtido em suas decisões financeiras, eu pergunto a você, tem trazido benefício para a sua vida? E por último, eu pergunto a você, você compartilha as decisões financeiras com a sua família? Com seus filhos? Com sua esposa? O que você ganha, o que você não ganha? Ou você camufla essas situações? A Bíblia, ela tem um posicionamento sobre a questão de dinheiro, né? Qual o posicionamento bíblico sobre o dinheiro? Vamos ver. Deus, ele é proprietário de todas as coisas. Deus é dono de tudo. Está no Salmo 24, e o versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. Logo nós possuímos coisas, nós ganhamos dinheiro, mas Deus, ele é o dono de tudo. Outra coisa, a vida do homem
não consiste na abundância de bens que ele possui. E Jesus chama até de louco aquele que coloca as riquezas no centro de sua vida. Aquele homem que disse lá em Mateus 12, 20, né? Que agora tinha muitos bens e que podia fazer depósitos e podia agora se deslumbrar. E sabe o que Deus disse para ele? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? O seu dinheiro. Deus tem cuidado com sua criação, suprindo-lhes toda a necessidade na medida que Ele a prover. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O acumular, meu amado, não é incentivado, mas sim o repartir e o amor à riqueza torna-se um grande perigo para nossas almas. Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e correr as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Este é exatamente o posicionamento bíblico sobre dinheiro. E como você está se posicionando? Outra coisa muito séria com relação às finanças do lar é a questão da infidelidade financeira. A infidelidade financeira, ela atrapalha o planejamento do casal. E isso, meu amado, pode colocar em risco exatamente a estabilidade econômica e o casamento. Veja essa pesquisa. Uma pesquisa que foi feita com relação a esse assunto diz que 68% de adultos, pessoas adultas, afirmam ter tido um relacionamento afetado por decepções financeiras. 68%, é muito alto o índice, né? 43% diz que desconhece a real situação financeira do seu parceiro antes do casamento. Não sabe qual é a situação financeira do seu parceiro antes do casamento. 45% acham que o parceiro desperdiça dinheiro com bobagem e que aumenta a probabilidade de divórcio. 34% já mentiram sobre suas finanças, sobre dívidas, sobre as suas economias. E outro índice, 58%, veja bem, admitem ter escondido dinheiro do seu parceiro. E mais 30% desconsideram, ou seja, esconderam uma cobrança ou uma compra. Veja que a infidelidade financeira, ela tem exatamente mergulhado no seio de muitas famílias. E muitos casais não têm harmonia, não vivem harmonia nesta área. Isso tem trazido problemas sérios. Muitas separações, e que você tem uma ideia, o índice de separação nos Estados Unidos, o maior índice, a causa principal é a questão financeira, dinheiro. Aí vejamos quais são as consequências experimentadas por quem já passou por algum tipo de infidelidade financeira. Veja as consequências de quem passou por esse processo de infidelidade financeira. 28% disseram que adquiriram uma dívida séria após a infidelidade financeira, porque não houve claridade. Foi obscuro. 19% falaram que se divorciaram de seus parceiros ou parceiras. 15% precisaram pegar dinheiro emprestado de parentes e amigos. Essas são as experiências de quem passou por uma crise por infidelidade financeira. 15% disseram que tiveram que pedir um empréstimo. 13% perderam todas as suas economias.
13% também contaram que a infidelidade financeira impactou na redução, na educação dos filhos. E que 7% precisaram fazer uma nova hipoteca de casa, outros tiveram que colocar a casa à venda. Ou seja, a traição financeira acontece principalmente por falta de diálogo entre os casais. E isso é muito sério. E você pode exatamente meditar nesses parâmetros e então refazer a sua vida, seu relacionamento, seu planejamento na vida financeira no lar. Vamos fazer nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre planejamento financeiro no lar. Já falamos algumas coisas importantes, interessantes. Vamos dar continuidade a este assunto que é tão importante. Vamos falar acerca do endividamento, né? Por exemplo, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Kansas, né, nos Estados Unidos, o dinheiro ele é o principal motivo, como eu já falei, para divórcios. O dinheiro, estando à frente inclusive de divergências sobre criação de filhos ou problemas na área sexual. Problema finanças. É uma das causas principais de divórcio, né? Ou seja, quem compromete seu rendimento por prazos muito longos se torna, vamos dizer assim, refém dos imprevistos e das oscilações econômicas, né? O endividamento, meus amados, ele tem uma relação direta com o consumo inconsciente e com a concepção. Ou seja, é mais importante você ter do que ser. Consumo inconsciente. O que é isso? Exatamente, é o hábito ou vício, em alguns casos, de você comprar sem pensar, a qualquer preço, de qualquer jeito, sem refletir sobre o impacto do equilíbrio financeiro, individual, familiar ou social. Muitas vezes porque está na promoção, eu vou comprar 2, 3, mesmo sem precisar. E isso pode se tornar um problema, um endividamento desnecessário na vida financeira do casal. Existem alguns erros que são básicos e que impedem o sucesso econômico. Quais são eles? Por exemplo, contrair dívidas. O que a Bíblia diz, né? Lá em Provérbios, o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado recebe do que empresta. A questão de você contrair dívida, né? Provérbios 22:7, né? Diz isso aí, que o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado recebe do que empresta. E lá em Romanos 13:8 diz assim, ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Outro erro básico que impede o sucesso econômico na vida do casal é você gastar mais do que você ganha. E muita gente entra por esse caminho. Isso é complicado, né? Existem pessoas que têm o hábito de comprar compulsivamente, mesmo sem ter necessidade do que está sendo adquirido. Isso é um erro básico que impede o sucesso econômico da sua vida. Outro erro básico é você viver centralizado no dinheiro. Ou seja, o mundo vive em função do dinheiro e de possuir bens materiais. É por isso que Jesus recomenda. Lá em Lucas 12:15 diz assim, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então esses, meus amados, são erros básicos que vai atrapalhar a vida
do casal. Ainda, o desejo de ficar rico depressa é um erro na vida financeira do casal. Ficar rico depressa, correr atrás da riqueza, é o esporte mais praticado hoje. As pessoas querem mais, querem ficar ricas. Lá em Provérbios 28 e 20 ele diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Você vai subindo aos poucos, crescendo aos poucos, planejando, orientado na direção de Deus. Outro erro muito interessante: não praticar a benevolência. Pessoas que são avarentas, têm muito, mas não dá para ninguém. Isso é um erro. A avareza é sempre acompanhada pela mesquinharia, O desejo de possuir para si muitas vezes fecha a porta para a necessidade do outro. E isso é um erro na vida financeira do casal. A Bíblia ela afirma que mais bem-aventurado é dar do que receber. É melhor você ter para dar. Outro erro fundamental é a questão da desonestidade. Isso é sério na vida financeira do casal. A desonestidade no campo financeiro, meu amado, é prática corrente e aprovada na nossa sociedade. Na sociedade não cristã, e muitas vezes até dentro da nossa sociedade cristã. Ser honesto é um defeito hoje, no dia de hoje. Você tem que mentir, você tem que enganar para ganhar. Mas a Bíblia diz: trabalhar por adquirir tesouros com língua falsa é vaidade e laço mortal. Provérbios 26 e 1. Outro erro na vida financeira, planejamento financeiro do casal, ou seja, a vida exclusivamente no trabalho. Pessoas que vivem do trabalho. Não tem tempo para nada, para os filhos, para a igreja, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, nada. Lá no Salmo 128, a Bíblia diz que a perspectiva de Deus para a felicidade humana é Deus em primeiro lugar. Aí depois vem a família em segundo e em terceiro lugar vem o trabalho. Eu diria a você, meu amado, não há sucesso no trabalho que compense a destruição de sua família e do seu relacionamento com Deus. Não há nada que venha, porventura, trazer, substituir esse elo. Muito bem, nós estamos conversando sobre um assunto muito importante, que é a questão do planejamento financeiro no lar. O endividamento, meu amado, sem equilíbrio das finanças, leva a pessoa a tornar-se escrava do trabalho, precisando ganhar cada vez mais para pagar contas, para juntar, e também torna, vamos dizer assim, escrava das instituições financeiras, as quais deixa todo o dinheiro em forma de juros e taxas, que inviabilizam seu padrão de vida, sua sustentabilidade, sua independência financeira. Eu costumo dizer, não existe juros baixos. Todo juro é alto. Por mais baixo que esteja a taxa, você paga muito, O fato é que quem tem prestação tem dívidas, Quem tem dívida paga juros e certamente realizará menos sonhos em sua vida. Então é melhor você planejar, não gastar mais do que você ganha, Porque para crescer financeiramente, eu digo a você, é preciso ter reservas. Você precisa poupar, você precisa administrar bem o dinheiro, a fim de aproveitar oportunidades
que parece surgir apenas para quem está pronto, para quem está no lugar. Eu diria para você, é importante, meu amado, aprender exatamente aquilo que agrega. E o que não agrega o valor à sua qualidade de vida, é importante você aprender sobre isso. E se possível poupar. E se for possível, poupar. Porque com isso você vai alimentar seus sonhos e ter outros projetos maiores na sua vida financeira, na sua vida no lar, né? Outro problema muito sério na questão do planejamento familiar, na família, é a falta de transparência nesta área, né? Ou seja, infidelidade financeira é tão séria, eu diria a você, quanto ter um amante. Isso é uma pesquisa feita, eles disseram que a infidelidade financeira é tão séria quanto ter um amante, né? Um relatório recente descobriu que a falta de transparência financeira, ou seja, esconder ou mentir sobre o dinheiro, está aumentando entre as famílias, entre os casais. Veja bem, 40% das pessoas em relacionamentos sérios admitiram manter dinheiro em segredo de seus parceiros. Isso é sério. E nessa situação estão incluídos casos como ocultar compras, cartões de crédito, as contas, as dívidas, até mesmo o dinheiro físico. Então, a falta de transparência é um problema sério nas finanças do casal. Isso pode levar a uma destruição do lar. E finalmente, eu diria a você o seguinte, né? Nós precisamos, acima de tudo, estabelecer um sistema de valores baseados na Bíblia, para que a área financeira não se torne um problema grave em nossas vidas. Veja o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é muito sábia, ela é a palavra de Deus, né? Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28 a 30, que nós lemos, ela nos ensina que o planejamento em qualquer situação da vida é por demais importante. Aí ele diz assim: pois qual de vocês que pretende fazer uma construção, construir uma torre, um projeto qualquer, você não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Qual de vocês não tem que fazer isso, né? Para que não suceder que, tendo lançado os alicerces, né, e não podendo acabar, você fica envergonhado. Porque todos os que a virem vão zombar de você, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja, ele é desestruturado, ele é desequilibrado, ele não tem equilíbrio financeiro. E eu diria a você, meu amado, concluindo, a honestidade é sempre a melhor política para lidar com a infidelidade financeira. A honestidade. E uma das formas mais eficazes para contornar o problema é ser transparente. Não só em relação aos atos de infidelidade nas finanças, mas ao que levou a acontecer, a situação a acontecer. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa realmente parar, refletir aonde você está, como você está na sua vida financeira, no seu relacionamento em família, em casal. Que Deus abençoe, que você possa refletir, assim tomar atitudes que possa realmente sentar, planejar para que você tenha um sucesso na sua vida social, sua vida econômica, sua vida financeira e matrimonial. Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa, mas eu gostaria de orar com você. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa vida, nos dê sabedoria, nos ensine a ter um planejamento familiar sábio.
Vamos orar. Querido Deus, Pai, que está nos céus, queremos te adorar, papai, e agradecermos por que estamos juntos, reunidos em teu nome, ó Deus de amor, e queremos pedir para que tu abençoe as nossas vidas, nos ensine, Senhor, a termos uma vida equilibrada financeiramente, ó Deus, com nossas famílias, nosso cônjuge, que haja, Senhor, transparência, que haja honestidade, que haja fidelidade. Bondoso Pai, fica conosco, nos abençoa. Eu quero te pedir estas bênçãos, te agradecer, Pai, no poderoso e eterno nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar.